Saudações a todos! Então, dando continuidade aos áudios da semana em que nós estamos vendo, analisando uma parte do prefácio do livro Nos Bastidores da Obsessão, em que Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, nos traz um estudo sobre obsessão, que é justamente o tema deste livro e, como dissemos, fica o convite à leitura, em que ele nos traz as experiências que ele teve nos trabalhos de desobsessão enquanto encarnado em Salvador, em que ele pertencia à União Espírita de Baiana, a União Espírita Baiana, né? Onde ele atuava, e ele nos traz ali as experiências vivenciadas no trabalho de desobsessão de uma família, da família Soares, e se deu de 1937 a 1938. Então temos aqui neste livro os relatos tanto da parte das vivências no plano terreno quanto no plano espiritual, né? Então nesse prefácio nós estávamos vendo que ele nos traz características ali da obsessão, fala muito sobre as colocações que Allan Kardec nos traz nos livros dos médiuns, e nós estávamos vendo justamente quando ele falava desses desdobramentos inconscientes, que é essa nossa ligação com determinados espíritos inferiores, né? Sempre inferiores, porque as obsessões se dão apenas com espíritos inferiores, né? Que nos perseguem, tanto no plano espiritual, quando estamos desenfaixados do nosso corpo físico, quanto também enquanto encarnados, né, nesses processos de desdobramento, inclusive no período do sono, né? Sempre lembrando, é bom lembrarmos que quando nós pensamos em obsessores, nós trazemos sempre a conta do espírito em relação a nós mesmos, e nos esquecemos que quantas vezes somos nós, perseguidores implacáveis, que atraímos por determinadas razões, né? Dependendo ali de como se dá aquela obsessão, do móvel daquela obsessão, atraímos ali determinados espíritos para junto de nós, né? E fala também, paramos justamente quando fala das enfermidades complicadas, né, de origem clínica ignorada, porque os médicos têm dificuldade para identificar determinadas moléstias que surgem em nosso organismo em função dessas obsessões ignoradas. Então, dando continuidade ao texto, outros ainda, afervorados a esta ou aquela iniquidade, fixam-se mentalmente a desencarnados que efetivamente se identificam e fazem-se obsessores destes, justamente o que já tínhamos colocado, fazem-se obsessores destes, amargurando-os e retendo-os as lembranças da vida física em lamentável comunhão espiritual degradante. Isso acontece muito encarnados, né, quando não aceitam aquela partida de alguém para o plano espiritual e fixam determinados pensamentos e acabam atraindo e como que exigindo a presença de um determinado espírito familiar nosso que teve a liberdade de buscar, de alçar outros voos, e nós insistimos com a sua presença, fazendo com que aquela presença doentia, né? Pelas condições, evidentemente, porque não é para estar junto dos familiares. O espírito que parte, ele pode vir com a permissão nos visitar, né? Permanecer o tempo que é permitido pela espiritualidade amorosa, esclarecida, que nos orienta, mas jamais estar ali por vontade própria ou trazido pelos nossos pensamentos insistentes.
né? Então, são obsessões, são obsessões. Nós normalmente temos a ideia de que obsessão é apenas a perseguição por ódio ou vingança. Não, não. É imensa esse leque, essas nuances obsessivas são imensas, né? Continuando, além destas formas diversificadas de obsessão, outras há, inconscientes ou não, entre as quais aquelas produzidas em nome do amor tiranizante aos que se demoram nos invólucros carnais, atormentados por aqueles que partiram em estado doloroso de perturbação e egocentrismo, ou entre encarnados que mantêm conúbio mental infeliz e demorado. Sempre é bom salientarmos obsessão entre encarnados, porque se dá, né? Seria desconhecermos esses mecanismos das ligações mentais se entendêssemos que não há obsessão entre encarnados. Não importa se somos espíritos desenfaixados do invólucro carnal ou não, são os pensamentos, as ideias fixas que nos ligam. Obsessão é sempre uma ideia fixa. E isso se dá entre encarnados também, obviamente, né? Obsessores obsediados, ele coloca num próximo tópico. Obsessores obsediados. A obsessão, sob qualquer modalidade que se apresente, é enfermidade de longo curso, exigindo terapia especializada, de segura aplicação e de resultados que não se fazem sentir apressadamente. Os tratamentos da obsessão, por conseguinte, são complexos, impondo alta dose de renúncia e abnegação àqueles que se oferecem e se dedicam a tal mistério. Uma força existe capaz de produzir resultados junto aos perseguidores encarnados ou desencarnados, conscientes ou inconscientes, a que se deriva da conduta moral. Então, uma força existe, é a que se deriva da conduta moral, independente do tipo de obsessão, partindo de mentes conscientes ou inconscientes, ou seja, agindo deliberadamente ou de uma forma inconsciente. A princípio, o obsessor dela não se apercebe. No entanto, com o decorrer do tempo, os testemunhos de elevação moral que enseja, confirmando a nobreza da fé que professa como servidor do Cristo, colimam por convencer o algoz da elevação de princípios de que se revestem os atos de seu doutrinador, terminando por deixar livre, muitas vezes, aquele a quem afligia. Então, o que há necessidade, o que deriva realmente nessa força capaz de mudar um processo obsessivo, é a que deriva da conduta moral. Então, a necessidade da conduta moral dos que lidam com os trabalhos de desobsessão, obsessão e desobsessão, conduta moral dos que trabalham, conduta moral, melhoria da conduta moral do assediado, né, que pode levar à mudança do obsessor, que respirando uma atmosfera mais saudável pelas mudanças de comportamento, acabam também por se beneficiar dessas mesmas mudanças, né? Então, além da exemplificação, continuando aqui a colocação do Manuel Filomeno de Miranda, além da exemplificação cristã, a oração consegue lenir as úlceras morais dos assistidos, conduzindo benesses de harmonia que apaziguam o desequilibrado, reacendendo nele a sede e a necessidade da paz. Então, aos poucos, as preces, né? A exemplificação, além da exemplificação cristã, vem a oração, que é a prece direcionada, né, intencionalmente
levada, dirigida a esses corações. E aos poucos eles começam a perceber a necessidade que possuem da paz. Nem sempre, porém, os resultados são imediatos. Para a maioria dos espíritos, o tempo, conforme se conta na Terra, tem pouca significação. Demoram-se obstinados com tenacidade incomparável nos propósitos a que se entregam anos a fio, sem que algo de positivo se consiga fazer, prosseguindo a tarefa insana, em muitos casos, até mesmo depois da morte. Isto porque do paciente depende a maioria dos resultados nos tratamentos da obsessão. Porque aquele coloca que é do paciente, Kardec nos coloca, e todos que lidam com obsessão sabem disso. Porque o obsediado melhorando-se, né? Aquele sensitivo, aquele médium, aquele que está junto de nós, né, como encarnado, ele fazendo a parte dele no processo de elevação de padrão moral, ele passa a vibrar numa outra faixa vibratória, consequentemente, o obsessor não lhe alcança mais, a não ser nos momentos que, por alguma razão, ele baixa o padrão vibratório. E como o obsessor está sempre à cata, né, aguardando o momento em que a presa vacila, em que a presa dá abertura, usando os termos aí do nosso aprendizado, né, ele acaba abrindo portas para que o obsessor se achegue novamente. Então, percebemos claramente a importância da melhora, da mudança de comportamento, da elevação do padrão vibratório do obsediado, coisa que não é fácil, como temos falado. Muitas vezes não é fácil, porque há aqueles que conseguem, nas obsessões mais tenazes, quando se conscientizam desta necessidade, se empenham tanto nessa mudança, nesse melhoramento íntimo, né, que leva a um melhoramento, uma melhora no comportamento, conseguem acalmar, atenuar e reconquistar a paz há tanto perdida. Iniciado o programa de recuperação, deve este esforçar-se de imediato para a modificação radical do comportamento, exercitando-se na prática das virtudes cristãs e principalmente moralizando-se. A moralização do enfermo deve ter caráter prioritário, considerando-se que através de uma renovação íntima, bem encetada, ele demonstra para o seu desafeto a eficiência das diretrizes que lhe oferecem como normativa de felicidade. Então, aos poucos, o próprio obsessor que o acompanha, mesmo não alcançando a casa mental como estava acostumado, mas ele o acompanha, né? Ele perceberá mudanças de hábitos. Daí sempre termos como orientação essa mudança de hábitos nos nossos pensamentos, no nosso comportamento e a busca do trabalho no bem. Porque não há como os obsessores não observarem o nosso trabalho no bem. E isso fará com que eles, desejosos ou não de observar a nossa mudança, coisa que não querem naturalmente, né? Porque isso exigiria uma mudança neles, né? Então, mas não há como esconder aquilo que saltará aos seus olhos. Daí, sempre a terapêutica, quando buscamos ali, qual a terapêutica espírita? Né? Numa casa espírita, além de tudo que sabemos, é o trabalho no bem. É o trabalho no bem, é o trabalho que se dá quando estamos juntos, vibrando,
né? Vibrando pelos necessitados, essa vibração partindo de nós, aqueles que buscam alcançar a nossa tela mental, a nossa casa mental, acabarão se influenciando e se beneficiando dessa elevação dos nossos pensamentos que se dão quando estamos ali reunidos em nome de Deus e de Jesus. O trabalho no bem, como somos sempre estimulados, nos ligarmos a alguma atividade que a casa nos oferece ou algum outro local, né? Não importa, mas que estejamos ligados ao bem. Num trabalho efetivo para que isso salte aos olhos daqueles que nos veem como éramos, porque o que eles têm na mente deles é aquilo que se deu, né? E eles buscam novamente estar enquadrado naquelas situações do passado, né? Para que justifique o seu ódio quando a questão é vingança, ou para que estejamos tendo ações como antes, para que continue aquele processo de vampirização em que eles se beneficiam ali dos nossos comportamentos. Então, é preciso que estejamos atentos, daí a necessidade de todos estarmos ligados a estudos profundos, né? E o estudo se aprofunda. Quando o estudo se aprofunda? Quando os que estão ali participando se empenham. Um estudo em que todos estão ali sem buscar o aprofundamento, porque não estudam, não leem, não raciocinam, não querem mergulhar, pode permanecer como um estudo raso, atendendo apenas às necessidades iniciais de um aprendizado. Para que aquele estudo se aprofunde, é preciso que os participantes se aprofundem, né? Desejem esse aprofundamento. Isso é claro. É claro, isso se dá em todas as salas de aula, em todos os ambientes em que se busca um estudo. Continuando, merece considerar neste particular que o desgaste orgânico e psíquico do médium enfermo, mesmo depois do afastamento do espírito malévolo, ocasiona um refazimento mais demorado, sendo necessária, às vezes, compreensivelmente, assistência médica prolongada. É o que já falávamos, né? Porque muitas vezes essas obsessões ferrenhas demoradas acabam por adoecer o organismo físico. Nós vemos no livro No Mundo Maior, André Luiz nos relatar ali uma situação em que, observando o corte cerebral daquele obsediado, percebia-se que aquela massa cinzenta, é o que eu tenho na minha mente como recordação, né? Aquela massa cinzenta estava amolecida. Tal a influência nociva do obsessor, né? Então, são necessárias quantas vezes este olhar, esse tratamento físico, como já falamos no áudio passado. Esse é o terceiro áudio, terça, sexta, e esse é de sábado, o terceiro áudio que estamos vendo nesse estudo deste livro, do prefácio desse livro, Nos Bastidores da Obsessão. Então, diante dos esforços que se conjugam entre o assistente e o assistido, os espíritos superiores interessados no progresso da humanidade oferecem também valiosos recursos que constituem elementos salutares e preciosos. Sem tal amparo, toda a incursão que se intente no ministério da desobsessão será improfícua, se não perigosa, pelos resultados negativos que apresenta. Então, a necessidade de equipes bem estruturadas, né, de uma casa séria, para que esses trabalhos se deem com eficiência, sem resultar em perigos
aqueles que estão não só envolvidos no trabalho, como trabalhadores na obsessão e desobsessão, né? Como também aqueles que são assistidos. Então, tanto os que prestam assistência quanto que são assistidos precisam estar num ambiente muito sério, né? Que tenha conhecimento do terreno em que está pisando, né? Para que tudo se dê da forma adequada, sem gerar danos a ninguém, né? Então, abençoados estudos, abençoados esclarecimentos. E por hoje, então, daremos continuidade, porque há mais coisas a serem vistas nesse prefácio, né? Que fiquemos em paz. Olá! Hoje nós vamos começar um texto que está no livro Após a Tempestade, que é um livro aqui pelo espírito de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco. Antes de começarmos, eu queria fazer algumas observações, porque sabemos que algumas pessoas estão começando, né, dentro da doutrina, e talvez até aqueles que já estão há algum tempo não saibam, né, não conheçam exatamente quem é o espírito Joana de Ângeles. Então, na orelha do livro tem um resumo e eu vou ler para vocês. Então, Joana de Ângeles, que realiza uma experiência educativa e evangélica de altíssimo valor, tem sido, nas suas diversas reencarnações, colaboradora de Jesus. A última ocorrida em Salvador, 1761 a 1822, como Soror Joana Angélica de Jesus, tornando-se mártir da independência do Brasil, né? Então, para quem não sabe, o convento onde ela estava, ele foi invadido, e Joana, ela fica ali à frente, para que de uma certa forma servisse de barreira, ela serviu de barreira humana, e as outras irmãs pudessem escapar, né? Então ela acaba ali sacrificando a sua vida para que as outras pudessem fugir, né? Se abrigar ali do ataque. Na penúltima, vivida no México 1651 a 1695, como Sor Juana Inés de la Cruz, foi a maior poetisa da língua hispânica. Vivera na época de São Francisco, século XIII, conforme se apresentou a Divaldo Franco em Assis. Também vivera no século I, como Joana de Cusa, piedosa mulher citada no Evangelho, que foi queimada viva ao lado do filho e de cristãos outros no Coliseu de Roma. Na obra de Humberto de Campos, Boa Nova, tem um capítulo sobre Joana de Cusa, e também o espírito Amélia Rodrigues também traz algumas informações dentro de sua obra sobre a Joana, tá bom? Sobre Joana de Cusa. Até o momento, por intermédio da psicografia de Divaldo Franco, é autora de mais de 60 obras, 31 das quais traduzidas para outros idiomas e 5 transcritas em braille. Além dessas obras, já escreveu milhares de belíssimas mensagens. Essa edição que eu tenho aqui em mãos, ela é de 2022, é a 12ª edição desse livro. Porém, a título aqui de curiosidade para a nossa reflexão, esse livro foi publicado a primeira vez em 1974. É uma obra extremamente atual, né? Só para passar aqui uma pincelada a todos, os temas que ela aborda aqui. Ela fala sobre calamidades, paixões, sexualidade, alucinógenos, drogas, né? Álcool, viciação alcoólica, aborto, eutanásia, pena de morte, suicídio, guerras, algo extremamente atual, certo? Hoje nós vamos falar o capítulo 24, que é o último capítulo, chamado Os Novos Obreiros do Senhor, Labor em Equipe.
Vamos lá. Labor. O que é labor? É o trabalho, né? Se nós vermos, os espíritos superiores, eles estão sempre trabalhando em equipe. André Luiz sempre traz, né? Quando ele está ali em expedições, eles nunca estão sozinhos. Pelo menos são 2 a 3, trabalhando ali junto, um ajudando o outro, firmes, né? Ao passo que nós sabemos que os espíritos inferiores também trabalham em equipe, né? Mas aqui, lembram da última palestra? Qual foi a mensagem? Foram os 500 da Galileia, né? Falando sobre os cristãos, a necessidade de se permanecer firme, fiéis ao Pai, incansáveis, né? E juntos, num grupo coeso, juntos com Jesus. Vamos começar, então. É um texto longo, provavelmente nós teremos aqui a oportunidade de fazê-lo em 2, talvez 3 etapas. Formamos uma grande família, na sublime família universal, uma equipe de espíritos afins. Então, é exatamente isso que eu falei. Então, estamos agrupados junto daqueles que têm as mesmas afinidades. Então, se as nossas tendências, as nossas buscas são buscas mais elevadas, certamente teremos ali o amparo e a assistência de falanges espirituais do bem. Quando as nossas escolhas, as nossas tendências estão muito mais ligadas às nossas viciações, a sentimentos de ódio, de rancor, de vingança, estamos sim em família, mas numa família espiritual, de espíritos bem difíceis, né? Aí sempre há um motivo que nos une, né? Precisamos nos observar, né? E buscar incansavelmente, se estamos nessa dificuldade, substituir esses pensamentos e principalmente que as nossas atitudes condizam com as nossas palavras, né? Que possamos elevar as nossas buscas para contarmos com a assistência do plano espiritual superior. Vinculados uns aos outros desde o instante divino em que fomos gerados pelo excelso Pai, vimos jornadeando a penosos contributos de sofrimentos, em cujas experiências, a pouco e pouco, colocamos os pilotes de segurança para mais expressivas construções. Pilote significa conjunto de colunas que sustentam uma obra. Então, sabemos que somos espíritos eternos. Então, desde o momento da criação, a criação do Pai é incessante. Desde o momento em que fomos criados pelo Pai, nós estamos nessa jornada. A grande maioria vinculada ao sofrimento, às dificuldades. E ao passo que vamos despertando, vamos buscando a nossa reforma íntima, nós estamos colocando o quê? Pilares sustentando a nossa jornada, né? São passos mais seguros, mais firmes, sem sombra de dúvida. Por mais que pertençamos aqui aos espíritos de terceira ordem, listados por Kardec, né, trazidos aqui na obra de Kardec, nós sabemos, né, que estamos numa busca. Já fomos muito mais difíceis, né, em outras encarnações, mas que cada vez mais estejamos nossos passos mais firmes, mais robustos. Errando, repetimos a tarefa tantas vezes quantas se nos façam imprescindíveis para a fixação das lições superiores no recôndito do espírito necessitado. Bendita é a bênção do recomeço, né? Da oportunidade que nós temos a cada reencarnação de repararmos esses erros. Calcetas, hemos enveredado por ínvios caminhos, donde retornamos amarfanhados, trôpegos, em face dos cardos e calhaus que tivemos de experimentar sob os pés andarilhos. A Joana tem essa linguagem, né? Mas vamos traduzir aqui. Calcetas quer dizer aquela argola de ferro dos prisioneiros que é ligada aos calcanhares. Então,
Já conseguimos entender o que ela está trazendo aqui, né? Então, estamos presos. Nós enveredamos por caminhos intransitáveis, donde retornamos amarfanhados, trôpegos em face dos cardos, que são plantas herbáceas, espinhosas e calhaus que tivemos de experimentar sob os pés andarilhos. Então, essas dores, essas dificuldades, são elas que nos prendem, né? São as nossas escolhas que nos levaram a esse aprisionamento na dor, na dificuldade, né? Andamos ainda como andarilhos, como aqueles que se sentem perdidos, aqueles que erram e acertam, que caem e levantam, mas tudo isso devido aqui às nossas escolhas. Não é Deus que nos pune, né? Não é Deus que é mau, porque muitas pessoas ainda acreditam nisso, que Deus é um pai severo, Ele está nos punindo. Às vezes somos infantis de dizer isso, que Ele está nos punindo, que nós nem sabemos o que nós fizemos, que nós não merecemos, né? Agimos aí como crianças mimadas, imaturas, ao passo que estamos, sim, comendo e colhendo, né? Colhendo e comendo os frutos amargos que plantamos lá atrás. Então, esses passos vacilantes são consequência das nossas escolhas, porque vejam, somos espíritos eternos, então tivemos outras oportunidades de termos ali, né, de deixarmos de andar desse jeito, né, de não andarmos mais como andarilhos. Mas, graças a Deus, existe a oportunidade, né? Sempre há a oportunidade de construirmos um novo futuro. Ambiciosos, desertamos das diretrizes seguras da renúncia e da humildade para mergulhar em fundos fossos, onde nos detivemos tempo sem conto, até que soassem os impositivos restauradores, concedendo-nos oportunidade de reaprender e reencetar serviços interrompidos. Então, voltando ao texto de Humberto de Campos, a Boa Nova, quem nos deu as diretrizes? Voltando ao Evangelho, quem nos deu essas diretrizes? Quem nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Renuncia a si mesmo. Quem nos deu? Jesus, né? Jesus nos deu esse tesouro, mas nós viramos as costas e nos precipitamos, né, em fundos fossos, né? Nós caímos em abismos por conta de nós mesmos, né? E essa restauração, ela ocorre quando a gente vem ter a culpa e o arrependimento nos visita, né? A partir deste momento é que a gente busca a reparação. De instintos aguçados, preferimos espontaneamente as faixas animalizantes em que nos comprazíamos no primitivismo aos painéis coloridos e leves das esferas mais altas. Então, foi-nos oferecido esse banquete de luz, né? A passagem ali, o caminho para esferas mais altas. Mas nós preferimos o quê? A matéria, né? Os prazeres imediatos, os títulos transitórios. Ainda brilham os nossos olhos, né? Quantas vezes nós que nos declaramos cristãos preferimos estar em outras companhias, preferimos priorizar outras situações em nossas vidas. Não estamos dizendo que não temos que nos alimentar, que não temos que trabalhar, muito pelo contrário, nós temos que viver como homens, só que temos que ter o equilíbrio, né? É importante que da mesma forma que a gente amealhe esses tesouros materiais para nos garantir aí uma velhice mais tranquila, uma casa, né? Um acesso a uma alimentação, que a gente tenha os tesouros, né? Os tesouros que não vão ficar na terra, os verdadeiros tesouros, que são os tesouros espirituais. Nós temos que voltar para o plano espiritual com a nossa bagagem cheia. De dívidas? Não, nós já viemos com elas, mas de conquistas, né? Porque tudo isso é uma conquista moral.
né? Que possamos voltar para o plano espiritual dizendo: eu consegui cumprir a missão, né? Eu consegui superar a minha vaidade, o meu orgulho, vencer dificuldades, né? Nós vamos ver aqui de que coisas que nós pedimos no plano espiritual, consegui reparar. É disso que a gente tem que encher a nossa bagagem. Por esses e outros vigorosos motivos, temos avançado lentamente, enquanto outros companheiros intimoratos ergueram-se de caos e conseguiram ultrapassar os limites em que, por enquanto, ainda nos detemos. Reparem, quem está falando isso? Joana. Joana está se colocando na mesma condição e nós sabemos que ela já está numa outra condição, né? Até pela lista aqui das encarnações que eu citei, até tem outra curiosidade aqui que eu tinha separado e eu esqueci de falar, mas ainda é tempo. Para aqueles que não sabem, no Evangelho segundo o Espiritismo, há 2 mensagens de Joana, são 2 mensagens dela. E ela assina como um espírito protetor, um espírito amigo, né? Então tá lá no capítulo 9, item 7, a paciência, e no capítulo 18, item 15, ao que tem se lhe dará. São mensagens, uma está na cidade de Havre, 1862, e a outra em Bordeaux, 1862. Então, Joana participou, né, da codificação da doutrina espírita, mas ela, com muito amor, ela se coloca aqui como nós, né, patinando, né, como se a gente tivesse. Mas ela tem o cabedal de falar dessa forma, vocês vão entender o porquê, porque é a trajetória dos cristãos. Ela estava lá, né, no século I. Soa-nos, porém, a hora libertadora, e um instante é azado, o instante é oportuno, é propício. Luz ou treva? É uma escolha. Decisão definitiva de libertação ou fixação nos exercícios repetitivos da própria inferioridade. Porque quando estamos na dor, na dificuldade, na viciação, realmente a gente está no estacionamento, como se a gente estivesse andando em círculos. Porque sabemos que ninguém retrocede. Então, ficamos o quê? Estacionado, nos comprazendo na dificuldade. Ascensão ou queda nos resvaladouros das falsas necessidades que se convertem em legítimas necessidades, a instâncias nossas. Cristo nos convoca outra vez ao despertamento e ao trabalho do soerguimento espiritual, que em última análise é o soerguimento da terra mesma. Então, não somos um conjunto, não somos um grupo. À medida, quanto mais nos melhorarmos, mais a terra melhorará, o grupo todo melhorará, é uma consequência. E sabemos que futuramente só habitarão a terra no mundo de regeneração espíritos em condições, né, que estão aí num outro patamar, num outro nível. Somos as células do organismo universal, por enquanto enfermo, em processo liberativo, sob a terapêutica preciosa do Evangelho restaurado. Então, é o Evangelho que vai nos ajudar, é o Evangelho que vai dar esse alicerce. Resumindo, é Jesus, né? Temos que cada vez mais estar mais próximo dele, lendo o Evangelho, refletindo sobre as lições do Evangelho, né? Para aplicarmos em nós. Não ouvimos e não falamos tanto em dezembro sobre isso, né? O reino, a aceitação do reino de Deus em nós. E é aí que nós teremos força para a ação. A ação vai necessitar, né? Necessitaremos de coragem, de força para combater o mal que há em nós. Aí ela vai começar a falar sobre mais intensamente sobre os cristãos. Vamos lá. Não é a primeira vez que nos chega a voz do Cordeiro de Deus,
concitando-nos a redenção, ao avanço, à sublimação. Então, somos espíritos eternos, já tivemos várias encarnações e muitas vezes estivemos em contato com Jesus, né? Do Evangelho, sobre o cristianismo. Alguns o conhecemos nos idos tempos das horas primeiras da nossa era, preferindo desde então o malogro das aspirações que eram falsas. Tivemos a oportunidade ditosa e todavia não soubemos ou não a quisemos aproveitar. Então a gente sabe que não foi o caso dela, né? Mas ela, por muito amor, está falando, né? Se colocando junto de nós. Na verdade, isso aqui é para nós, né? Tivemos, alguns de nós possivelmente estávamos lá naquele período, ou em períodos posteriores, né? Mas mesmo tendo ali o conhecimento, nós ainda jogamos, né? Preferimos virar as nossas costas, como foi colocado aqui. Luz ou treva? Tantas vezes escolhemos as trevas. Depois espiamos em densas dores agônicas, em regiões punitivas de sofrimentos ressarcidores. Rogamos reencarnações dolorosas em que a lepra nos dilacerasse a carne fantasista, ou a alucinação nos dominasse as paisagens mentais, ou a demência nos fizesse esquecer temporariamente as impressões mais profundas, ou o câncer nos minasse as energias, impedindo-nos de maiores derrocatas, ou a viuvez, a orfandade, a paralisia decorrente dos surtos de epidemias constantes e guerras soezes, como recursos aos salvadores, a fim de meditarmos, refletirmos e desejarmos a luz do esclarecimento libertador. Então, quando estudamos o processo encarnatório, né, André Luiz nos traz bastante esse tema e tantos outros dentro da doutrina espírita. Quantas vezes, né, irmãos que estão se preparando para voltar à Terra, pedem, rogam alguma deficiência, uma dificuldade, estar junto daqueles que foram prejudicados, né, que foram nossas vítimas. Então, nós encarnamos na Terra aí com algumas coisas a serem ali, algumas situações a serem vencidas, algumas dores, digamos assim, né? Uns vêm através da deficiência, outros da falta de paz, né? Os órfãos, inúmeras são as situações. Isso ocorre porque nós, como espíritos, né, no plano espiritual, nós temos uma outra visão, né? Tem em linha com o que estamos falando, a culpa, o arrependimento. Então, nós queremos, de uma certa forma, resolver, né? Então, a gente pede para vir desta forma, né? E aí, Deus é tão maravilhoso que tantas vezes a gente não vem com nada disso, mas a gente vem com a luz do conhecimento e a gente vem também com muitas oportunidades. Então, eu vou parar aqui para que a gente possa abrir um novo item aqui do texto dela, mas já dá para nós refletirmos bastante sobre a oportunidade que nós, como cristãos, né? Primeira mensagem aqui é essa, né? Nós somos cristãos, estamos tendo uma oportunidade assim maravilhosa, né? De realmente chancelarmos o selo de cristãos, né? E saibamos que essa oportunidade tem nos sido dada de forma recorrente e que nós, por nossa escolha, nossa insensatez, ainda andamos como andarilhos, como ela colocou aqui. Então, até a próxima semana, boas reflexões, fiquemos em paz.